Engraçado, meus amigos. Eu estava vendo um vídeo aí do famoso teórico da conspiração da internet, cujo título é A Bíblia é Bíblia. Aí eu estava analisando alguns fatores, né? Eu perdi mais ou menos umas 3 horas ou mais vendo o vídeo, porque se divide em duas partes. Eu estava analisando o vídeo, ponto a ponto. E o interessante é que eles tomam como via de regra a informação do padre Paulo Ricardo, que diz que a Igreja Católica foi quem trouxe a Bíblia até nós. Tudo isso baseado em informações de Jerônimo também, o tradutor da Vulgata, a Bíblia na linguagem do povo. Aí eu fiquei pensando, se a Igreja Católica realmente trouxe a Bíblia até nós, por que cargas d'água a mesma Igreja não tirou todas as doutrinas que são antagônicas a ela, como por exemplo, imagens, transubstanciação, assunção de Maria, reverência, idolatria extrema aos santos? Por que a igreja, já que foi ela que compilou, que trouxe a Bíblia até nós, como informa esse DVD, a Bíblia é bíblica, por que a igreja não omitiu essas doutrinas aí que iam criar certos problemas para elas depois, né? Culminando até na reforma protestante mais à frente. Outro ponto foi desconsiderar por completo vários manuscritos antigos que sobreviveram, que são datados do segundo século, muito antes de Constantino, que chegou até nós, inclusive os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados aí em 1947. Tudo isso é deixado de lado nesses DVDs, essas informações. E o que é passado são informações de cunho histórico, da cultura grega, da cultura romana, da cultura egípcia. E, pasmem, até o Rockefeller, que nem tinha nascido ainda, é citado como um grande demônio que agiu por trás disso daí, por conta da sua organização Rockefeller, que é tido como um Illuminati. Tem coisas que a gente tem que parar para pensar, como por exemplo, os 27 livros do Novo Testamento, Códice Muratoriano, já se fazia uso desses livros que nós conhecemos hoje. Nós não podemos pegar simplesmente dizer que a Igreja Católica foi que trouxe a Bíblia até nós. Pense, use um pouco da lógica. Não seria viável se eles trouxessem a Bíblia em sua plenitude para todos nós, tivessem manipulado aí, igual é falado nesses vídeos? Será que não seria de extrema eficácia, vamos dizer assim, eles terem tirado essas doutrinas que a própria Bíblia, as próprias Escrituras, são totalmente contrárias a elas? Já pararam para pensar nisso? E outro ponto aqui que eu quero salientar. Jesus, ele fala ali no Novo Testamento sobre escrituras, conforme a escritura. Jesus fala isso realmente. E qual era a escritura que Jesus faz alusão? Nada mais, nada menos que a Torá, a Taná, são o Pentateuco que nós conhecemos hoje, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, mais os profetas, maiores e menores, os livros históricos, primeiro e segundo reis. Isso tudo, é claro, foi deixado de uma forma, dividido em capítulos, versículos, tudo para facilitar a vida da pessoa. E as pessoas criticam que foi usado esse método de dividir a Bíblia em versículos e capítulos. Por que isso estragou? Por que isso é prejudicial? De forma alguma, isso é muito melhor. Já pensou se fosse tudo misturado? Como um estudante, ele ia memorizar milhares e milhares de palavras, saber aí encontrar o texto com maior facilidade. A pessoa que trouxe à luz essa ideia de dividir a Bíblia em capítulos e versículos é uma pessoa que teve um bom senso extremo, porque ele estudava, ele via ali a dificuldade de repente memorizar, de encontrar certos atalhos para encontrar certos textos com maior facilidade. Não tem problema algum nisso, meu. Qual é o problema nisso? Nenhum. Então nós temos que usar sempre de uma lógica, tentar entender algumas questões históricas, principalmente
não ignorar a quantidade enorme de manuscritos que são sobreviventes dos ataques que eles sofreram logo no início da igreja. Muitos manuscritos datados do segundo e até pedaços do primeiro século chegaram até nós. E comparando eles com os posteriores, não há mudança. O que há são algumas interpolações que não exercem assim uma influência direta na doutrina que quer passar dentro da cosmovisão judaico-cristã. E antes que falem, mas você é um encapetado do sistema religioso, você é um demônio, não sei o quê. Bom, não, muito pelo contrário. Eu não faço parte do sistema religioso nenhum. Eu não sou evangélico, não sou protestante, não sou católico, não sou macumbeiro, não sou espírita, não sou judeu, não sou islâmico, não sou nada. Eu sou um mero estudante e me considero um deísta. O que é um deísta? O que é um deísta? Bom, deísta é uma pessoa que via todas as evidências que nós podemos observar aí dentro da natureza, no universo todo. Eu aceito, eu acredito na existência de um ser supremo, de um criador que trouxe à luz todas as coisas, que trouxe à existência todas as coisas, porém, assim como ele trouxe à existência todas as coisas, ele deixou as leis de ordem natural. E nós, assim, somos passíveis dessas leis de causa e efeito, vamos dizer assim, dessas regras, né? Física, química, biológica. Essa é a minha visão. Eu acredito que todos nós somos passíveis. O resto é tudo invenção. Essa questão mirabolante de tentar entender, de criar essa questão de uma divindade que interage entre nós de uma forma direta. E isso daí é o resultado dessa confusão extrema e religiosa que nós temos hoje. Mesmo alguns dizendo que não fazem parte do sistema religioso, eles são religiosos de uma outra forma. Então é isso que eu queria dizer. Eu assisti esses DVDs, vi uma coisa fantástica que foi uma manipulação de dados e eventos históricos. Simples assim. Porque, pense comigo, a pessoa que fez esses DVDs, ele na verdade é muito criativo, é inteligentíssimo, porque ele conseguiu construir ou reconstruir a história da forma como ele vislumbra essa história. E não como uma forma de um historiador, de um modo de um historiador, né? Com os eventos ali, tudo certinho, com a ordem cronológica, porque ele mistura muitos dos eventos, faz uma miscelânea tremenda. Eu não sei se faz por uma intenção obscura ou simplesmente faz por ignorância. Mas hoje nós dispomos aí de várias informações, basta aquele que realmente quer saber correr atrás. Muito do que é dito ali, na verdade, não passa de manipulação conspiratória, e isso é fácil de notar, fácil de verificar, estudando a própria história. Eu não sei se vocês já viram, há um livro dos anos, acho que é pós-guerra, se eu não me engano, conhecido como Os Protocolos dos Sábios de Sião. É muito interessante que esse livro ele traz até nós, ainda hoje em dia, muito do que esses teóricos da conspiração moderna querem incutir na mente das pessoas. Esse livro é antigo, mas as ideias estão sempre aí, fazendo parte da contemporaneidade, vamos dizer assim. Os contemporâneos trazem as mesmas ideias aludidas nesse livro. Os protocolos de Sábio de Sião. Eu não sei nem se tem PDF, eu nunca procurei, mas eu já li ele, um livro em papel mesmo. É raro, por sinal, eu peguei numa biblioteca faz muito tempo atrás. Então é basicamente a mesma coisa. Entre os anos 80 e os 90, teve um movimento aí no meio evangelístico, evangeliqueiro, né? Conhecido como movimento da Nova Era. Esse movimento da Nova Era já trazia também essas informações que o Senhor traz de uma grande conspiração,
né, do que fazia, antes era conhecido como Nova Erense, né, o movimento da Nova Erense. Então tinham várias pessoas envolvidas, de multinacionais, clérigos, religiosos, tudo envolvido numa grande conspiração, e nós podíamos identificar essas pessoas através do uso que eles faziam de símbolos, como o pentagrama, cruz de cabeça invertida, até marcas conhecidas na época, como marcas, aquele a Tower Country, o Hang Loose, eram satanizadas. A estrelinha do tênis All Star. Então, na época eu lembro, os pastores apontavam o dedo, falavam que não era para comprar, não era para usar determinadas marcas, determinados símbolos, que era tudo coisa do capiroto, do capeta. E hoje vem essa nova roupagem aí, muito evidente isso, basta você verificar, há muitos livros ainda desse período de tempo que eu estou falando, escrito nas livrarias, principalmente evangélicas, você vai encontrar livros que falam do movimento Nova Era. E você vai ver a grande similaridade com o que essas pessoas estão propagando ainda hoje em dia, tá? Então é bom vocês ficarem atentos às informações que eles trazem, que não é nada novo. Na verdade, é sempre uma roupagem, né? O que era vem com uma roupagem totalmente diferente, mudam alguns conceitos, né? Devido também hoje nós temos aí uma gama muito maior de informação, a internet é uma enxurrada de informações que às vezes se desencontram. Tem informação agora de teorias de conspiração a puxar com o rodo, muita coisa, as pessoas têm uma mente criativa muito grande para isso. E é isso, meus amigos. Eu acredito que as pessoas devam acordar para a realidade dos fatos, né? Tentar se inteirar realmente no que acontece ao redor com fontes fidedignas. O que são fontes fidedignas? São fontes que merecem confiança. Não estou falando da mídia secular contemporânea, mas você deve filtrar aquilo que realmente faz sentido, buscando amparo informações em outros veículos também. Você não deve pegar e, porque um camarada está falando algo, comprar a ideia dele como se fosse a verdade absoluta. Nós não podemos pegar e comprar o que o camarada está falando. Ele não é um historiador, ele não é uma pessoa que tem um amparo acadêmico. Não estou falando que os acadêmicos são dignos de confiança, nada disso, mas ele não tem sustentação para que as pessoas comprem as ideias dele. Tanto é que muita coisa que ele já falou nos primeiros vídeos que eu já analisei também, não aconteceram. H1N1, a vacina. Eu lembro na época as pessoas falavam que não eram para tomar vacina, porque a intenção era dizimar metade da população mundial, por isso estavam comprando muitos caixões dos Estados Unidos, guardando dentro de containers e aquela coisa toda. Sinceramente, compra quem quer. Tem coisa que realmente, ao menos ligado, né, que não busca informações corretas para ver se tem procedência, parece que batem realmente. Puxa, né, que coisa estrondosa. Mas sempre foi assim. Sempre existiu teorias de conspiração e sempre vai existir. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra essa pessoa. Eu simplesmente não concordo com ele nesses aspectos. Eu acho que é um estopim aí que ele está criando, muito parecido com a teologia do medo, propagada por muitos pastores na década de 80 também. A famosa teologia do medo, muitas pessoas aceitavam a Cristo, iam para a igreja por puro medo do desconhecido. Lembro como se fosse hoje a transição entre os anos 90, 99, ano 2000. Muita coisa foi fomentada e olha que a internet ainda estava começando naquela época, mas muita coisa foi jogada. Quem lembra do bug do milênio? Pessoa falando que os calendários iam mudar, ia acontecer aí problema de ordem mundial na rede de computadores, muitos computadores iam parar de funcionar, o caos iria ser instaurado, e corria o risco de aviões, o tráfego aéreo ser grandemente afetado por causa disso, os aviões iriam começar a cair, os trens do metrô, que são guiados por computador,
iam sair dos trilhos, ia acontecer uma catástrofe mundial entre a mudança de 99 para o ano 2000 e nada aconteceu. Inclusive, eu tenho até uma carta aqui que foi veiculada, foi disseminada em algumas igrejas, principalmente pentecostais, é uma carta falsa do Vaticano. Eu tenho guardado aqui, poxa, se eu soubesse que eu estou gravando esse vídeo assim, de supetão, se eu soubesse que eu ia lembrar disso, eu teria até tentado procurar para mostrar para vocês. Uma carta que andou sendo distribuída em várias igrejas, que falava que o Papa, a partir do ano 2001, iria perseguir, ia desencadear uma guerra contra os protestantes e ia mandar matar, prender, torturar todo aquele que não aceitasse os dogmas de fé propostos pela Igreja Católica. E eu vi com meus próprios olhos na época, eu fui convidado por uns amigos aí numa igreja. Eu falei, vamos, né? Eu fui, e lá no púlpito, um pastor, não era, acho que era um presbítero, nem era pastor, subiu ao púlpito e começou a ler essa carta do Papa, onde ele falava todas essas barbaridades de perseguição, que o Papa ia perseguir. O público ali, sentado ali, ficaram todos apavorados, orando, oh meu Deus, que não sei o que. Mas eu vi que não tinha lógica aquilo. Então o culto terminou, eu fui até lá em cima, fui conversar com aquele homem, falei, poxa, o senhor pode, por gentileza, deixar eu ver essa carta? Ele, oh, pois não, me deu a carta. Era uma carta muito da mequetrefe. Tá aqui em casa, tá aqui. Tá aqui guardando. Vou ver se depois eu mostro para vocês. Em outra ocasião. Aí a carta é muito da mequetrefe. Claramente não era uma carta digna de confiança. Um texto horrível em português. E não tinha nenhum timbre, não tinha nada. Simplesmente veicularam aquilo como se fosse uma ordem vinda lá do Vaticano. Para vocês verem, tem coisas que acontecem que são tremendamente dignas de dó. Né? Tenho dó de pessoas que são tão crédulas que acreditam nisso. Então nós temos que ter cuidado. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Dá aquele joinha se você gostou, dá aquele joinha se você quer aí que eu continue com o projeto, trazendo mais vídeos para vocês. Nos comentários, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para de repente ajudar no crescimento do canal, para que eu possa fazer algum vídeo com temas direcionados a uma determinada questão, né? Se eu puder ajudar, eu posso estudar, correr atrás e trazer para vocês as informações, tá bom? Então é isso. Até o nosso próximo. Tchau.